Olá, meu nome é Rogério e a nossa ideia aqui é discutir os sistemas de informações gerenciais. Vocês vão observar que aqui na apresentação da disciplina, uma questão bastante importante é a proposta de trazer, na perspectiva do usuário ou do gestor, a concepção e a compreensão dos diversos elementos que compõem um sistema de informação em geral e um sistema de informação gerencial em particular. Nós vamos discutir detalhadamente esses conceitos. O objetivo aqui é fazer com que o gestor tenha capacidade de, através da compreensão, da problematização, da propositura de soluções e da visão estratégica, da visão sistêmica, a possibilidade de se utilizar os sistemas de informações como um instrumento para que você possa exercer aquilo que se espera de um egresso, de um curso de bacharelado em administração de empresas ou ciências contábeis. A ideia é que você tenha a capacidade de utilizar os sistemas de informações para gerir a sua instituição, para atuar profissionalmente. E eu extrapolo um pouco essa conceituação, inclusive na sua vida como cidadão, como pessoa que interage em sociedade. Você necessita, por exemplo, interagir com o sistema bancário, você necessita interagir com sistemas de telecomunicações, com o governo. Hoje nós estamos vivendo uma nova fase que é o chamado e-gov, o governo eletrônico. E todo esse arcabouço, esse aparato, nos remete aos sistemas de informação gerencial. Vou citar um caso aqui bastante peculiar, que é o da Receita Federal. Você vai perceber que eles têm um nível tamanho de integração que eles coletam informações de diversas fontes. Só para ilustrar, aqui você tem o ícone de pedindo atenção, você tem informação referente ao professor, tutor, eu no caso, e meu currículo Lattes. O currículo Lattes ele é eminentemente acadêmico, mas se você observar aqui, ó, as minhas informações, os meus dados cadastrais foram validados pela Receita Federal. Então vocês percebam que isso aqui é um sistema de informação acadêmica, de informação gerencial no contexto acadêmico, mas está ligado inclusive à questão dos impostos no Brasil, que são, digamos assim, bastante relevantes. Pois bem, no nosso caso, a nossa ideia, a nossa discussão perpassa então por essa noção, por essa compreensão de que há toda uma hierarquia, uma infraestrutura, uma componentização dos sistemas. E como não poderia deixar de ser, vamos iniciar pelo conceito de sistema. Eu utilizo ali o O'Brien, que em 2014 disse o seguinte: um sistema é um grupo de elementos interrelacionados ou em interação que formam um todo unificado. Só por uma curiosidade acadêmica, aqui no ícone de ABNT, vocês vão ver a referência ao O'Brien aqui, ó, que ele publicou em 2004, Sistemas de Informações e as Decisões Gerenciais na Era da Internet. Há uma preocupação muito grande em se referenciar todo o construto, toda a elaboração de autores que contribuem para a nossa obra. A ideia, então, que o sistema ele é um elemento convergente, ele agrega diversos componentes ou subsistemas. No contexto biológico, o nosso corpo talvez seja um exemplo maravilhoso para que a gente possa citar dos vários subsistemas circulatório, digestório, reprodutivo, que fazem com que nós possamos exercer a nossa potencialidade como seres humanos. Na informática, existem diversos elementos. O computador, o smartphone que você está usando aí é um exemplo de sistema. Ele tem componentes de hardware, componentes de software, que nós vamos ter inclusive possibilidade de trabalhar. E na área da administração, existem diversos elementos, diversos componentes. Aqui eu ilustro com o sistema solar, um grupo de planetas que orbita uma estrela, no nosso caso o Sol. Esse grupo de elementos interrelaciona entre si e guardam determinados parâmetros, determinadas regras.
Sem dúvida nenhuma, um exemplo interessante são as órbitas. Porque se os elementos desse sistema não respeitassem as suas órbitas, eles poderiam entrar em rota de colisão, o que no nosso caso seria tremendamente desastroso. Ainda para ficar nesse segmento aí da indústria, da tecnologia, da informação aeroespacial, vamos citar um exemplo aqui de um sistema, só que um sistema fechado. Observe esse traje aqui do astronauta. Não há trocas, interações com o meio. Por quê? Perda de pressão atmosférica, o oxigênio, a temperatura, a emissão de radiação espacial poderiam tranquilamente, quase que instantaneamente, provocar a morte desse astronauta. E já há tecnologia que permita que nesse ambiente completamente hostil possa um astronauta circular nesses trajes em eventos extraveiculares. Essa habilidade ela é muito importante. Por exemplo, foi necessário fazer uma manutenção no telescópio Hubble. Alguém já viu aquele filme, o iniciozinho do filme Gravidade? Vocês observem que é bastante relevante essa possibilidade. E logo aqui embaixo, vocês vão ver o exemplo de um outro sistema fechado, uma nave. Observe ali, um exemplo clássico de uma nave estelar, né, a Enterprise, uma peça de ficção, obviamente, mas ela representa a possibilidade de se encapsular o sistema e ele não interagir com o meio ambiente. Só que nesse caso, você tem mecanismos que te permitam. Então eu posso, numa análise, pensar a Enterprise, por exemplo, ou uma nave espacial, ou um avião, ou um submarino, não como necessariamente um sistema fechado, mas com um sistema aberto. Qual seria esse conceito? É a possibilidade de se interagir, de trocar, de ter intercâmbio com o meio ambiente. Vocês já tiveram a oportunidade de ver aquele filme Vida de Inseto, né? O Bugs Life? Eu faço aqui uma analogia, uma brincadeira. Há aqui um exemplo de um objeto de aprendizagem, de um vídeo que permite mostrar obviamente nós não vamos assistir o filme todo. A ideia é só mostrar para vocês essa relação de troca. Ali no exemplo, os insetos, as formigas, estão buscando insumos no ambiente. E há então uma relação de dependência. O sistema aqui seria o quê? A coletividade das formigas. Seria o formigueiro, no qual eles buscam. Ali vocês vejam a formiguinha buscando insumos e processando essa informação para gerar saída. O nosso conceito de sistema, então, ele nos permite trabalhar com essa ideia aqui, ó: entrada, processamento e saída. Uma indústria, ela recebe matérias-primas, ela toma do ambiente energia, ela coleta dados, ela vai fazer um processo de refino. Por exemplo, se for uma indústria petrolífera, ela vai tomar o petróleo, o óleo cru, o óleo bruto, vai passar por um processo de refino e vai produzir, por exemplo, a gasolina. Então, a entrada, o processamento e a saída. Importante salientar que nós temos que citar também a existência dos rejeitos, dos detritos. O nosso organismo gera detritos, gera rejeito. Nós coletamos do meio ambiente os alimentos e usamos esse processamento no nosso metabolismo para nos mover, para a prática de exercícios, para estudar. Vocês sabem que o processo de estudo, o cérebro humano demanda muito energia, né? Então vocês devem se alimentar adequadamente, se hidratar adequadamente e repousar adequadamente para ter um bom desempenho acadêmico. No caso, existe ainda um quarto elemento fundamental, se vocês observarem essa animação aqui, diz respeito ao conceito de feedback ou retroalimentação.
é a ideia de que lá na ponta, lá na saída, lá no final do processo, você colete informações e traga de volta para a entrada, para refinar, para ajustar o processo. O pessoal da gestão deve já ter ouvido a ideia do PDCA. É o ciclo que você planeja, o plan, do, que você executa, o A, que você age, que você observa os elementos, que você toma, e essa possibilidade de você retornar ao início para reajustar processo. Uma das conotações de feedback é o processo que você usa para dar retorno aos seus colaboradores. O termo feedback está ligado diretamente ao processo de que um determinado tomador de serviço dá um retorno em relação à qualidade do serviço. Aqui normalmente através de smiles. Ok? Nós vamos avançar em outras aulas discutindo no próximo momento a classificação dos sistemas, entre outros tópicos. Por enquanto, nós vamos parando por aqui. Eu agradeço pela atenção, muito obrigado, até a próxima.